Esther 6, 4. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará? Leia comigo esse verso. Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que tu fales ao nosso coração nesta manhã, a fim de que haja proveito para todos nós e edificação para o corpo de Jesus. É a minha oração. Perdoe os nossos pecados, ajuda-me a entregar a mensagem e meus irmãos a recebê-la, em nome de Jesus. Amém. Quem é que decide o destino da nossa vida? A nossa sorte depende das nossas decisões? Ou ela depende do soberano propósito de Deus? Quando você resolve fazer uma viagem, e por alguma razão que você não sabe explicar, o seu carro sofre uma avaria mecânica, ou mesmo tendo saído de casa, você se envolve num pequeno acidente sem grandes proporções. Como é que você encara? Isso é uma falta de sorte? Ou é um livramento? O livro de Esther foi escrito para mostrar como Deus controla a história, controla os reis, controla os impérios, controla os fatos insignificantes, os detalhes da vida para o cumprimento da sua vontade. Você sabe que o nome de Deus não aparece em nenhuma página, nenhuma linha do livro de Esther. Mas ao ler o livro é impossível ignorar a mão poderosa de Deus dirigindo cada palavra, cada atitude e cada detalhe que parece insignificante na história. O nosso texto fala de como Deus mudou a sorte de Mordecai ou Mardoqueu em algumas traduções. Perdão, irmãos. Mordecai é um israelita cheio do temor do Senhor, que nesse momento do nosso texto está jurado de morte pelo segundo em comando no Império da Pérsia. Mas a pergunta é: por que Amã odeia os israelitas? Irmãos, Amã é um descendente dos Amalequitas, descendente direto da família dos Agagitas, que na verdade eles são o povo que atacou Israel quando Moisés saía do Egito em direção à terra prometida. Eles foram atacados por Amaleque. Anos mais tarde, já nos tempos do rei Saul, Deus resolveu acertar as contas com essa gente e mandou que Saul fosse aos amalequitas e os exterminasse por completo, não deixasse nada deles. Bem, Saul foi e cumpriu metade do serviço.
e voltou com o rei Agag e parte do melhor rebanho que ele tinha. Quando Samuel viu que a ordem de Deus não havia sido cumprida integralmente, ele destituiu Saul do reino de Israel e matou Agag. Bom, nesse momento da história, o reino Medo-Persa é governado por Assuero. Ele tem um outro nome que é muito conhecido hoje por causa dos filmes, né? O Xerxes. Xerxes é filho de Dario I, o Grande, e neto de Ciro, o Grande. O Xerxes dominou o Império da Pérsia por 20 anos, entre o ano 485 e 465 a.C. O Império Persa é tão grande que ele cobre desde a Índia até a Etiópia. Então ele vai Índia, Caldeia, Egito e quase chegando à Grécia. O Assuero, ou o Xerxes, ele vive no livro de Esther num momento muito difícil da sua vida, porque é o momento em que ele havia voltado de uma batalha que ele tinha perdido. Ele não podia perder. Era uma questão de honra. E essa batalha foi contra os gregos, e eles perderam a batalha chamada Batalha de Salamina. Era uma batalha naval. Lembra daquele filme dos 300? Pois é, aquilo é parte da história. No evento seguinte, os persas ganharam dos gregos, invadiram e queimaram algumas cidades. Os gregos se reorganizaram e travaram uma batalha naval em Salamina, e essa batalha foi perdida. E Xerxes voltou para Suzã, que é o império, a capital do império. Ele está lá. Ele é um homem amargo, extremamente cruel, extremamente defensivo, tem muitos inimigos em volta, muita gente querendo matá-lo. Só que ele encontra um homem em quem confiar. Esse homem é um cananeu amalequita chamado Amã. A Bíblia não diz o que é que Amã fez, mas só diz que o rei o exaltou e ele se tornou o segundo em comando na Pérsia. Nessa posição ele exigia que todo mundo se curvasse quando ele passasse. Só que tem um, na corte de Xerxes, ou Assuero, um outro estrangeiro, como muitos dos seus oficiais, cujo nome é Mordecai, ou Mardoqueu. Ele é um judeu da tribo de Benjamim e um dos seus ancestrais chama-se Quis, que é pai de Saul. Entendeu agora? Amã, descendente de Agag, Mardoqueu, descendente de Saul. Eles se encontram ali na Pérsia, nesse momento da história. Mordecai não se ajoelha diante de Amã, e isso desperta o ódio. E esse ministro resolve se vingar não só de Amã, como de todos os filhos de Israel, decretando a morte de todos os judeus no território dos persas. Então, num certo dia, Amã teve uma audiência com Assuero. Ele chegou no rei e falou: rei, olha só, tem um povo estranho aí, espalhado por todas as províncias do império. Eles não se enquadram nos seus costumes, no seu modo de vida. Eles são diferentes de todo mundo. Além do mais, eles não respeitam as leis do rei e são uma ameaça para o senhor. O rei não deve tolerá-los. Então, se for do agrado, determine que eles sejam eliminados. Eu mesmo vou me encarregar das despesas e da eliminação deles. O rei confiava em Amã, tirou o anel e disse para ele: ó, demorou. Faça o que você quiser com essa gente aí. Pegue o dinheiro que for preciso, acabe com eles. Agora eu vou juntar a peça, tá? Eu estou montando um cenário.
Aqui está o rei da Pérsia, Assuero. Um homem que comanda o mais poderoso e letal exército da terra. Um homem que tem o coração amargurado por causa da derrota contra os gregos. Cruel, que desconfia de todo mundo. Aqui tem Amã, que carrega uma raiva, uma ira, aprendida com seus pais contra os israelitas e quer vingança a qualquer custo. Entre os dois está Mordecai, um simples oficial do rei, que não tem o mesmo acesso que Amã, mas ele está sempre por perto, mas não perto demais para ser beneficiado pelo rei. Entre os três, existe um decreto. Olha, irmãos, eu pesquisei os detalhes do decreto. Quem guardou esse decreto foi Joséfo, Flávio Joséfo, que é o maior historiador dos hebreus. Ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. E nessa coleção, nesse livro, Joséfo registrou os detalhes do decreto. Você nunca ouviu isso antes, vai ouvir agora. O grande rei Artaxerxes, que é o mesmo Assuero, aos 127 governadores que constituímos, desde as Índias até a Etiópia, saudação. Muitas e várias nações estão sujeitas ao nosso império. Em vez de tratar os nossos súditos com rigor, não temos mais prazer que lhes dar todas as demonstrações de nossa estima e bondade, fazendo-os desfrutar muita paz. Por isso, tendo sido avisados por Amã, a quem honramos mais do que a qualquer outro com o nosso afeto, pela sua fidelidade, probidade e sabedoria, de que há um povo espalhado por toda a terra, o qual é inimigo de todos os outros e possui leis e costumes próprios e tem por inclinação natural um grande ódio aos reis, não tolerando dominação alguma, nem a nossa, nem a prosperidade do nosso império, desejamos e ordenamos que quando Amã, a quem consideramos como pai, isso é ele que está escrevendo, viu, gente? Foi ele que escreveu isso aqui. A quem consideramos como pai, vos der a ordem, extermineis inteiramente esse povo, com suas mulheres e filhos, sem poupar um sequer, e sem que a compaixão seja mais forte sobre o vosso espírito que a obediência. E o que entendamos seja feito no 13º dia do 12º mês do presente ano, a fim de que, sendo mortos, num mesmo dia, esses inimigos públicos possais passar em paz e tranquilidade o resto de vossas vidas. Montou o cenário? Então, olha só. Enquanto a cidade de Suzã, centenas de milhares de pessoas estão ouvindo esse decreto, porque esse decreto foi afixado em todas as praças e prédios públicos da cidade. Enquanto a cidade está chorando, enquanto os correios estão saindo de Suzã para todas as 127 províncias do Império Persa com essa ordem aqui, o Amã e o Xerxes tomando cervejinha com petisco no alpendre do palácio. Pergunta: quem pode impedir o plano de Amã de se realizar? Tem data, hora, local, tem o selo do rei e o interesse pessoal do ministro real. Resposta? Nada. E ninguém, exceto Deus. Irmãos, a vida é determinada nos detalhes. Archibald Hodge, que é um dos nossos patrimônios, um dos nossos teólogos da Igreja Reformada, ele escreveu uma declaração sobre o que é a providência de Deus. Preste muita atenção. Tem esse texto, Glauco? Você conseguiu? Irmãos, isso é precioso. Preste atenção.
Tendo Deus decretado absolutamente e desde a eternidade tudo o que sucede, tendo no princípio criado do nada todas as coisas, pela palavra do seu poder, Ele também governa e dirige as ações de todas as suas criaturas, assim preservadas, de modo que, sem nunca violar as leis de suas diversas naturezas, faz com que cada um e todos os eventos e ações sucedam segundo o plano eterno e imutável abrangido em seu decreto. A vida está nos detalhes. Deus controla não só a história, mas os detalhes insignificantes. Bom, então tem a Esther, a rainha. Ela tinha dado um jantar nababesco, do qual participaram 3 pessoas, ela mesma, o rei e o Amã. Eles se esbaldaram nesse jantar. Se esbaldaram. Comeram e beberam à vontade. Bom, normalmente, quando você come e bebe, você fica com sono. Isso é a rotina. Só que nessa noite, o Xerxes, ou Assuero, comeu, bebeu a beça e ficou com insônia. Preste atenção, isso não é normal, irmãos. Comer, beber e não ter sono. Mas o rei não tinha sono. Não dormia de jeito nenhum. Ele podia ter feito várias coisas para dormir naquele dia. Ele podia ter chamado uma daquelas centenas de concubinas para passar a noite com ele, mas ele não quis. Podia ter chamado alguns dos seus músicos para tocar uma música entediante para dar sono, não quis. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele chamou um secretário e pediu para o secretário ler ata. Fala sério, gente. Foi isso que ele fez. O texto está aí, pode ver. Naquela noite o rei não consegue dormir, pediu que trouxessem o livro dos registros, o diário da corte para que pudesse ler. Durante a leitura, ele deparou com o registro de um incidente em que Mordecai ou Mardoqueu descobriu a conspiração de Bigtã e Teres, e os 2 eunucos da corte, guardas da entrada do palácio, que haviam planejado assassinar o rei Xerxes. Bom, então tem uma ata aí, que um certo Mordecai descobriu uma conspiração de 2 pessoas que estavam muito próximas do rei. Bom, aí o rei pergunta assim: o que é que vocês fizeram para compensar esse homem? Qual foi a recompensa que ele teve? O secretário disse: nenhuma. Como nada? Nada. Espera aí. Então, alguém tenta me matar. Aí um oficial descobre e me livra de ser morto e não leva nada. Como isso é possível? Eu vivo cercado de traidores e um homem me livra de um desses traidores e não leva nada. Ele falou: nada. Está escrito aqui, nada. Agora, preste atenção, irmãos. O rei sabe do ódio de Amã por Mordecai? Sim ou não? Não sabe. Xerxes sabe que depois do jantar, no dia anterior, que ele não está conseguindo dormir, o rei sabe que o Amã foi para casa, conversou com a mulher deu ideia, ele mandou levantar uma forca de 22 metros para enforcar o Amã. O rei sabe disso? Não sabe. Xerxes sabe que ele foi induzido a um genocídio injustificado por causa do ódio de Amã? Sim ou não? Não sabe. Mas Deus, sim. Deus sabe. Nós estamos vivendo uma recessão econômica, como há muitas décadas nós não tínhamos. Um emprego hoje é defendido com unhas e dentes. O que era uma competição até um tempo atrás virou uma praça de guerra.
No mundo corporativo não há espaço para Mordecais, somente para Amãs. Possivelmente alguns de vocês que estão aqui foram degolados por algum Amã de plantão aí. Possivelmente você fez um trabalho extraordinário para o seu patrão e outro foi quem recebeu a premiação. Você fez o projeto e o outro foi promovido no seu lugar. Você tomou uma decisão muito corajosa e o outro ficou com os créditos e os elogios. Preste bem atenção. Tenha calma, porque isso não vai ficar assim. Entregue os seus direitos ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: fará sobressair o teu direito como a luz, e a tua justiça como o sol ao meio-dia. Hebreus capítulo 6 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Xerxes havia se esquecido da lealdade de Mordecai, mas Deus não. Amã usou a sua posição para se vingar de Mordecai e dos israelitas. Mordecai nunca cobrou de Xerxes, o rei, o direito de recompensa. Ele simplesmente ficou ali, na porta do rei, na porta do palácio, fazendo o seu serviço. A vida é decidida nos detalhes. O Amã se levanta da cama. Tem alguém aí no pátio? Irmãos, o Amã, aliás, o rei, né? O Assuero, tem alguém no pátio? Nessa hora, o Amã tinha acabado de chegar. Ele queria conversar com o rei, queria ter uma audiência antes de todo mundo. O que ele estava fazendo ali? Ele ia pedir autorização para enforcar o Mordecai na forca que ele havia mandado construir. O guarda falou: é o Amã que está aí no pátio esperando. Ele falou: bota ele para dentro. Olha só, irmãos, 2 insônios. O rei passou a noite em claro. Se o Amã dormiu pouco, porque ele chegou muito cedo no palácio do rei. Então, os 2 insônios. Só que um quer falar com o outro primeiro. Ambos têm pressa, ambos querem a aprovação do outro. Só que o rei fala primeiro. Amã, o que seria correto fazer a um homem a quem o rei quer homenagear? Aí o Amã pensou: bom, está na mão, moleza. Ele deve estar querendo me homenagear, porque que outra pessoa seria? Irmãos, Amã olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente, olhou para trás. Ele não viu ninguém mais além dele que poderia ser paparicado pelo rei. Ele já era o primeiro-ministro, ele bebia na varanda do palácio do rei. Só ele, o rei, recebia o anel do rei para referendar os decretos que ele mesmo escrevia. Era o único convidado para os jantares entre o rei, a esposa do rei, a rainha, e ele era o único. O único lugar para onde Amã não olhou foi para cima. Aí ele disse para o rei: olha só, isso é muito engraçado. Majestade, faça o seguinte: ao homem a quem o rei quer homenagear, mande trazer uma das vestimentas reais e um cavalo que o rei costuma montar, um que tenha o brasão do rei na cabeça. Depois entregue a roupa e o cavalo a um dos príncipes mais nobres do rei. Peça para que ele vista o homem a quem o rei quer homenagear e o conduza montado no cavalo por toda a cidade, proclamando: é assim que se faz ao homem ao quem o rei quer homenagear.
Amã já se imagina, né? Vestido com a roupa do rei. Nesse momento, Xerxes diz: faça exatamente isso. Não perca tempo, pegue a roupa, o cavalo e faça o que você sugeriu ao judeu Mordecai, que está sempre ali perto da porta do palácio. E não se esqueça de nenhum detalhe que você sugeriu. Eu gosto disso. Deus tem um senso de humor incrível. Amã foi buscar a roupa, contrariado. A roupa, mandou buscar o cavalo e saiu segurando o cabresto do cavalo, Mordecai sentado, e ele dizendo: acordo. Irmãos, não foi difícil achar o Mordecai, porque ele estava onde ele sempre estava, na porta da casa do rei. Nos planos de Amã, era para o Mordecai estar àquela hora da manhã sendo enforcado. Mas agora lá está ele, andando pelas ruas da cidade, acordando todo mundo, dizendo: ó, o homem a quem o rei quer honrar. Vamos aos negócios? 3 princípios que essa história nos ensina. Primeiro, a nossa vida, irmãos, não é determinada pelas circunstâncias, pelos agentes do mal, nem por acidentes, mas pela vontade de Cristo. O profeta Anani disse ao rei Asa: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu gosto disso. Olhos que passam por toda a terra. Sabe o que os olhos de Deus procuram? Procuram homens e mulheres que o servem de todo o coração e que fazem tudo para o Senhor, quer seja uma aula de escola dominical, uma música de louvor, uma panela de arroz, um ofício a um juiz, uma peça de automóvel, um móvel de madeira, um aplicativo de celular, um balancete financeiro, uma ata de reunião. Os olhos de Deus procuram por aqueles que estão olhando firmemente para o autor da fé, mesmo tendo sido injustiçados, traídos por seus amigos, desprezados, demitidos arbitrariamente, desconsiderados, mesmo tendo sido leais aos seus senhores. Deus e os seus olhos os procuram. Dois, Deus é especialista em mudar a sorte. O que é ruim pode piorar, né? Porque já tinha um decreto para o Mordecai morrer no dia 13 de dezembro, mas piorou, porque Amã planejou executá-la no dia seguinte. Só que Deus muda a sorte, irmãos. Jeremias capítulo 29 diz assim: serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Farei mudar a vossa sorte. Então, nem tudo que parece ruim é ruim. Nem tudo que parece definido é definido. Porque a única coisa definida é o propósito de Deus na nossa vida. Em nome desse propósito, Deus muda a nossa sorte. Talvez tenha alguém pensando aqui que você está no fim da linha. E nada mais pode impedir o naufrágio da sua carreira, do seu negócio, do seu ministério. Mas Deus muda a sorte. Terceiro lugar, terceiro princípio dessa história aqui. Tudo que vai, sempre volta. Eu explico.
tudo que você fizer com os outros pode vir a ser feito com você. Se você for generoso, pode receber generosidade de volta. Se você for impiedoso, pode sofrer impiedade. Foi Jesus que nos advertiu dessa máxima no universo. Em Mateus capítulo 7, ele diz assim: com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Cedo ou tarde, o que eu e você fazemos volta, quer seja o bem, quer seja o mal. O espírito crítico é como bumerangue. Do jeito que você mandou, volta. Quando você oferece compaixão e respeito, consideração, você vai receber isso de volta. Quero terminar com essa história. Um certo homem trabalhava num frigorífico, numa empresa da Noruega. Ele era responsável por fazer a conferência nas câmaras frigoríficas. Um certo dia ele foi fazer uma conferência de alguns itens numa câmara e acidentalmente a porta fechou-se. Quando ele percebeu, ele correu e começou a bater e gritar, mas ninguém ouviu os seus pedidos de socorro. O expediente acabou, os funcionários foram embora e o homem ficou lá. Dali a algumas horas ele estava quase desfalecido por hipotermia. Subitamente, o porteiro da empresa abriu a porta da geladeira e viu o homem caído. Correu, tirou, chamou a ambulância, ele foi levado para o hospital e conseguiu se recuperar sem sequelas. No dia seguinte, todo mundo queria saber o que é que levou o porteiro a ir naquela câmara frigorífica e a abrir a porta. O porteiro disse: gente, é simples. Eu trabalho há 30 anos nessa empresa, centenas de funcionários passam na portaria todos os dias, mas ele é um dos poucos que me cumprimenta quando entra e quando sai. E hoje de manhã eu me lembro dele ter dito: bom dia, seu Carlos. Mas eu não lembrava de ter ouvido ele dizer: até amanhã, seu Carlos. E achei que tinha alguma coisa errada e fui atrás dele. Tudo que vai, volta. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A mensagem de Mordecai aos injustiçados é esta: lembre-se que os olhos de Deus nunca piscam. Ele sempre saberá onde encontrar você. Amém, queridos? Vamos orar.